Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar que a sociedade vem precisando muito ultimamente. Renata, você trouxe mais uma pessoa para conversar com a gente hoje, quem foi? Isso mesmo, a doutora Bárbara, que é pediatra e atende na Clínica RIA. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento infantil. Doutora Bárbara, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom, né? Graças a Deus. Doutora, primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade. Eu sempre venho falando aqui de como os dias estão tão corridos, né? Assim, parece que os dias estão ficando cada vez menores, né? Devido às atividades que nós temos e as preocupações, os trabalhos e as atividades estão ficando cada vez maiores. Então, isso deixa o tempo muito curto. E aí você tirar um período para fazer alguma coisa diferente, né? Como é o caso aqui, conversar com a gente fica muito grato mesmo. Então, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Com o tema, doutora, que quando a gente, antes de começar aqui, eu já estava falando, né? Que eu tenho muitas curiosidades, assim, porque é desenvolvimento infantil, né? Desenvolvimento infantil. E eu percebo, doutora Bárbara, que nós, incluo nessa geração que tem filhos agora nesse período, a gente enfrenta muitos desafios, porque o mundo ele mudou muito da época que eu fui criado, né, da época quando eu era criança, que eu tinha uma referência dos meus pais para o tempo de hoje, então que eu não posso utilizar muito essa referência, né? Sim. Porque as coisas mudaram. E aí eu queria que você contextualizasse em que cenário é esse hoje que as crianças estão vivendo e que os pobres pais, como nós, têm que aprender a se adequar. Vamos lá, né? Obrigada pelo convite, é um prazer realmente estar aqui. Desenvolvimento infantil é um mundo, né? Então a gente tem que começar a pensar em desenvolvimento infantil ainda esse bebê na barriga, na gestação realmente, né? E a infância se perdura por muitos anos, né? E é uma fase muito decisiva. A gente diz a infância ali naquela parte motora, a gente vai se preocupar muito até os 5 anos, mas a parte de desenvolvimento de neuropsicomotor, ela se estende ali até 21 anos, né? 21, 24 anos para alguns estudiosos. Crianças de 24 anos, né? Ainda estão se desenvolvendo, certo? Então, o mundo mudou muito, né, como você introduziu, e hoje eu acho que para a gente educar e essas crianças poderem se desenvolver da melhor forma possível, os pais precisam estudar, mudar um pouco, né, não dá, as crianças, aquela frase, a criança se cria, o mundo cria, com o nosso mundo de hoje é um tanto quanto arriscado. Não dá mais, não dá, não, deixa que dá certo, elas vão se criando. O mais velho cuida do mais novo, né? E assim vai, não dá mais para ter essa mentalidade. É aquela coisa, para 10% tem crianças que vão dar certo com sem ou apesar dos pais. A gente conhece alguns pequenos exemplos e muitas vezes a gente se apega a eles, 10%, né? Isso acontece. É um percentual baixo, né? Bem baixo. Como vão ter crianças mesmo que, apesar de todo o suporte dos pais, de toda aquela atenção ao desenvolvimento, à educação, também não vão dar certo. Também mais ou menos uns 10%. E eu tenho 80% ali, de um modo geral, que se a gente investir, que se a gente prestar atenção, elas podem trilhar um caminho legal, que é o que a gente deseja. Olha, interessante. Né? Então, só para eu entender, 10%, não importa a forma com que você eduque, né? Ela por si só, ela vai se desenvolver ali. 10%. Os outros 10%,
mesmo você educando da maneira correta, fazendo tudo direitinho, pode não sair de uma maneira eficaz, da maneira que você gostaria. E aí 80% está diretamente dependente da forma com que você conduz essa educação. Com certeza. Então, amiga, é bom a gente ter... porque 80% é muito, né? 80% é muito. E a gente, como você falou aí, eu lembrei, nós conversamos aqui com uma pediatra também, falando sobre os 1000 primeiros dias, né? A importância dos 1000. E eu iniciei falando assim, tentando fazer um cálculo rápido ali, então 1000 dias, são 3, 4 anos. Ela não, porque se inicia dentro da barriga da mãe, ainda na gestação. E você falou aí, no período gestacional, né? Então, esse desenvolvimento, a importância desse ser, né, que vai virar adulto, já se inicia dentro da gestação. E qual é essa importância para o futuro dele? A gente sabe hoje que certas vitaminas são muito importantes para desenvolvimento neurológico, né? Suplementações. Se a mãe, por exemplo, tem anemia ou não, está correlacionado com desenvolvimento tanto neurológico quanto motor. Então, a gestação, apesar de ser algo fisiológico, ela também precisa de um olhar já pensando não só na mãe, quanto no bebê. Então, hoje, o que os obstetras, enfim, as nutricionistas que são também, trabalham com a gestação, também focam muito na questão das vitaminas, do ferro, da anemia, para esse bebê já nascer com um potencial, que ele vai tendo recebido da mãe um bom nível sérico dessas vitaminas, desses nutrientes. Não só vitaminas, também como os nutrientes, como que essa mãe come durante a gestação. Né? Então, tem muito estudo já mostrando que vai ser relevante ali nesses primeiros, principalmente 2 anos da criança. Por isso que a gente fala dos 1000 dias realmente contando desde a gestação. Aí você falou da questão da importância da nutrição, né? Do que ela vai... Aquela expressão que diz, a gente é o que a gente come. Na realidade, quando a gestante nós somos o que eu como, né? Porque a criança está dentro dela ali. Exatamente. Então tem que ter essa preocupação. E na parte cognitiva, assim, na parte de interação com o mundo, dentro da gestação, já causa algum impacto a forma com que a mãe se conduz nesse período de gestação? É tudo muito inicial ainda, né? Os estudos, por exemplo, correlacionando autismo, TDAH, com algum nutriente específico, né? Mas a gente acredita que sim, uma boa suplementação, por exemplo, de ômega 3, né? Na gestação, que era uma coisa que a gente não suplementava há poucos anos, né? Pode facilitar, pode ser um fator contribuinte quando esse bebê tem níveis baixos de ômega para alguma dificuldade ou alteração de desenvolvimento. Então, é uma coisa que tem sido muito estudado, que a gente ainda também precisa, também não é uma coisa 100% de certeza, né? Mas que a ciência vem estudando para a gente tentar fechar algumas chaves aí. Certo, mas em relação à forma com que a mãe se comporta, né, assim, estresse, preocupação, brigas no casal, problemas no trabalho, quando ela está nesse período de gestação, impacta também no desenvolvimento da criança? Aí a gente não tem como ter mensurar certeza, isso, mensurar, né? Porque não tem, é muito difícil fazer esse tipo de estudo. Com a pessoa dentro da barriga, né? Dentro da barriga, e que só esse fator seja o que é que não é só o fator do estresse, né? Geralmente tem outros fatores contribuintes. Então, para você isolar só um fator, não tem como é o que a gente chama dos vieses dos estudos, né? A gente acha que sim, mas ter uma garantia, a gente não sabe, né? Rapaz, porque eu vi... Aí, assim, acaba que nessa questão de internet você vai vendo muita coisa e não tem como você confiar em tudo que vê, né? Aí eu acho que a grande dificuldade hoje da vida é você saber, você tem informações ali muito fáceis, né? Na palma da sua mão você consegue, mas você
selecionar o que realmente você pode confiar, né? Mas eu vi um vídeo de uma criança nascendo, assim, já não estava na mesa do parto ali, e a criança chorando, e o pai se aproximou e cantou uma música para ela que ele cantava quando a criança estava na barriga, e a criança se acalmou. Eu não sei se isso pode acontecer. De assim, quando você ficar conversando com a criança na barriga da mãe, no momento da gestação, a criança reconheceu a voz dele, assim, lembrou, e isso pode acontecer. Então, a gente acredita que sim, né? Eu vi, né? Não estou dizendo que é verdade, que é real. Mas a gente acredita que sim. É tanto que muitas gestantes, né, têm a sua playlist que escuta ao longo aí dos 9 meses da gestação e que continua quando esse bebê nasce para ninar. E a gente acha que eles dão eles reconhecem um pouco as vozes, a gente orienta os pais a conversarem com o bebê dentro da barriga. Então, algumas coisas a gente acha que sim, realmente, né? Pode, né? Para ir criando esse vínculo ali desde realmente muito cedo. Porque a mãe, ela já tem um filho quando ela sabe da gestação. Pro pai é mais... Isso é mais... A ficha demora a cair. Ele sabe que a pessoa tá grávida, né? Que a mulher sabe que o filho dele tá lá. Mas ele vai reconhecer o filho quando nasce, né? Então é como se ele começasse a ser pai quando a criança tá nascendo. Nem tanto assim quando... imediatamente ao nascimento. E nem acho que né? imediatamente ao nascimento é realmente a mãe, né? É uma leoa que, assim, ela sabe que, pronto, a partir dali, ela vai ficar a noite sem dormir, tá tudo bem, pelo menos aparentemente, né? Então, ela internaliza muito rapidamente o que é ser mãe, é uma simbiose muito grande. É uma coisa até que a gente conversa muito nas consultas, né? Que a mãe precisa permitir ali que o pai entre, né? Porque a simbiose mãe-bebê é uma coisa muito forte. E a mãe precisa aceitar que o pai ajude, que o pai participe, que ninguém sabe muito bem o que está fazendo com o bebê, né? Pais de primeira viagem, mais ainda. Que não tem o certo e o errado, que o bebê vai aprender, a mãe troca a fralda de um jeito e o pai de outro. Não tem um jeito certo e um jeito errado. E ele vai ter que se acostumar com os dois. Sim. Mas se nós, mães, não permitimos que os pais entrem, ajudem, participem e o pai também tem que querer, né? Obviamente. Claro. Essa relação vai sendo mais se afastando, né? Ali é mais difícil ser construída no futuro. Tem que ser desde o começo. Desde o começo. Você falou uma coisa interessante. Não necessariamente é quando a criança nasce que o pai vai cair essa ficha, né? Tem um delay ali para ele poder cair, entender e se acostumando. Faz sentido porque a mãe ela tá sentindo, né? Ela vem sentindo ali todos os momentos. Se tem o parto que ela vem sentindo, ela é protagonista de toda aquela situação. E o pai ele tá até então coadjuvante, né? Não tem como ser diferente, né? Mas quando nasce os dois tem que ter o mesmo papel, né? Os dois têm que ter a mesma, e aí realmente cabe de muita... De ambas partes, não dá pra achar só... Não só esperar a mãe, mas também tem o pai, e os dois têm que aprender juntos, né? Tem que aprender juntos. E doutora Bárbara, e aí quando a criança nasce, qual a orientação que você dá para que ela... Porque assim, acredito eu que todo mundo quando cria, né, o filho tem essa responsabilidade, a gente tem aquela expressão que é bem clichê, a gente cria, o pai e a mãe criam o filho pro mundo, né? Tem gente que é mais egoísta e diz, eu crio pra mim, né? Mas essa é a realidade, não tem como você fugir disso. Por mais que você queira ali ter as rédeas na situação, um dia eles vão, né? Como é o normal da natureza. E aí você recebe, a criança nasce ali. Quais são os primeiros passos que você tem que dar, que os pais e as mães têm que dar para começar a galgar esse caminho de chegar lá com o objetivo de ter uma pessoa que traga benefícios e não malefícios para o mundo e que consiga lidar com esse mundo tão complicado que a gente tem hoje? Assim, a gente
tem as duas partes do desenvolvimento que nós, como pediatras, estamos ali sempre orientando os pais, né? O desenvolvimento motor, que a gente vai falar muito, conversar muito com os pais nos primeiros 2 anos, né? E essa parte de socialização, a gente sempre vai plantando a sementinha para colher no futuro, mas conforme a criança vai crescendo, é que a gente vai abordando mais. Eu digo muito aos pais, todo mundo deseja, quer aquela criança de 3 anos, sociável, que está nos lugares, que conversa com as pessoas, todo mundo deseja isso. Mas se a gente vive numa bolha, é quase impossível, volta aí para os 10% de novo, essa criança ser super sociável se ela não foi exposta a isso, né, desde o começo. Então, o bebê, quando é muito pequeno, né, ali nos primeiros 3, 4 meses, os pais temos, enfim, vários tipos de pessoas, né, tem uns que são muito protetores e que, porque tem muito medo das doenças, com razão, e nós pediatras sempre alertamos no risco das doenças respiratórias, enfim, nesses primeiros meses. E tem os outros que também querem estar nas festas com 50 pessoas com um bebê de 2 meses, né? Então, e a gente está ali para ser o meio termo. Então, o que eu sempre oriento é que o filho é para ser, você vai para o mundo, e para você conquistar isso, ele precisa ser socializado com segurança. Então, primeiro, precisa estar entre família, entre amigos, né? Desde o começo, a gente precisa permitir, mesmo o bebê, né? O bebê ali, passado esses primeiros meses, realmente, o bebê de 6, 7 meses, que já está sentando, que já está realmente socializando, esteja no ambiente familiar, né? Fazer passeios, brincar. Então, a criança, para se desenvolver, ela precisa brincar, né? Acho que a grande chave, assim, é que a gente precisa recuperar, eu acho que isso é a única coisa que... Única não, né? A gente tem que reaver muitas coisas dos nossos pais, mas nós fomos crianças que brincamos. Muito. Brincamos até muito velhos. Sabe por quê? Velhos, né? Porque a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que brincar. Mas não tinha outras opções. A gente tinha que brincar, diferente de hoje, né? Que existem opções aí na palma da sua mão, né? Então nos primeiros 3 meses é aquele cuidado, né? Que tem que ter, porque realmente é um período muito complicado. Acredito para a criança, ele saiu de um mundo e está em outro, né? Então é um período de transição. E tem gente que não respeita isso, né, doutor? Muito. 3 meses e andando com a criança, e a pessoa chegando e beijando a criança. Não vamos beijar a criança de 3 meses, não. 2 meses, né? Beijo, não fale com ela, um tchau, que bonitinho e tudo, mas não faça isso, não. Porque, né, você tá expondo ali, fora as vacinas, né, que a gente tem que... Com certeza. Poxa, primeiro ano, é tanta vacina, né, que se toma. Até 1 ano e meio é quase todo mês vacina. Uma vacina, né? Graças a Deus. Que bom, né? Que bom. Porque aí já é uma preocupação a menos, né? Preocupação a menos para você cuidar. E aí nos 7 meses, 6, 7, 8 meses, você ter ali, começar a criança ficar realmente social. E ela tá sentando, então ela já pode brincar, já pode interagir, não é isso? Isso realmente faz bem. Muito. A gente recomenda, na verdade, essa questão da brincadeira, né? Do tapetinho, né? Desde o primeiro mês de vida, né? Estender aquele tapete de EVA mesmo no chão. Então, a criança, para se desenvolver, precisa estar no chão. E a gente começa ali aquela brincadeira. Óbvio que um bebê de 1 mês, ele não consegue fazer muitas coisas, nem vai ficar muito tempo no tapetinho, mas você vai mostrar as figurinhas, o brinquedo, né? Desde ali do primeiro mês de vida, vai colocar de bruços. Então, eu sempre brinco que pediatra ama o bebê de bruços acordado e não recomenda nada o bebê dormir de bruços
nos primeiros meses, né? Mas acordado, uma das posições que mais estimula o bebê para esse desenvolvimento motor é a posição de bruços. Acho que ele fica fazendo força com os braços, com o pescoço. Com o pescoço, para sustentar o pescoço, para trazer a força abdominal realmente. Sim. E é o movimento de bruços que vai propiciá-lo a sentar, a engatinhar e a não pular essas etapas até o andar. Então, brincar no tapete, ele realmente é para estar brincando, e isso é uma coisa que, se a gente não orienta nas consultas, o bebê muitas vezes chega até os 3 meses sem nunca ter ido num tapete, sem nunca ter saído do colo, né? Porque o bebê de até 3 meses precisa de muito colo, realmente. Uma coisa não exclui a outra, mas precisa estar no chão, literalmente, brincando, se é assim que a gente estimula o bebê. E aí, por volta de 6, 7 meses, ele está socializando, interagindo. É o bebê que começa a imitar, a dar um tchau, a bater palma. E balbuciar algumas palavras. E chama atenção, né? É aquela fase que os avós amam, né? E para brincar realmente com o neto, porque ele está contactuando cada vez mais, né? E aí, nessa fase, aí precisa sair também do mundinho só, principalmente se é filho único, precisa pelo menos estar descendo no prédio para ver uma pessoa ou outra, né? Ver alguém passear. Que o mundo é além das paredes das ali. paredes dentro de casa. A gente esquece isso, porque a gente sai para trabalhar, sai para fazer as coisas, o menino fica lá. Aí você volta, ele tá lá. E ele, pra gente, fez diferença, né? Mas pra ele não, né? Quem é essa pessoa que sai, volta, vai e volta, e ele continua ali no mundo dele? Então, realmente ele tem que ver outras pessoas, né? Tem que... Isso até mais ou menos 1 ano. E até quantos anos, doutora? Até que idade, né? Assim, a gente tem que esperar pra andar? Né? Assim, qual momento se torna preocupante? Porque uma das coisas que eu percebi é que, e hoje com essas redes sociais, porque antes você comparava a sua vida com quem estava perto. Nas redes sociais você compara com a pessoa, com o mundo inteiro, né? E aí tem criança que anda mais cedo, tem criança que anda mais tarde. Sempre vai ter uma criança que está fazendo alguma coisa mais cedo. E as pessoas se preocupam com isso, né? Será que meu filho está com algum déficit? Será que... Porque fulano já está andando, né? Qual é o limite, assim, que você, né, se preocupa? Assim, pelos guidelines, a criança precisa estar andando sozinha, sem apoio, sem nada, até 1 ano e meio. Então, a gente é até bem permissível, né? Óbvio que até ela dar os passinhos sozinha, ela tem uma série de aquisições para fazer. A criança não tá sem nem engatear e com 1 ano e meio vai se levantar e mamãe, papai, com licença, eu quero andar. Não é assim. Não é assim, né? Não funciona. São vários passos que ela vai passando. E aí, se com 1 ano e 3 meses essa criança não está ficando em pé e dando os passinhos apoiado, lateral, tipo no sofá, isso é um alerta, a gente vai precisar intervir. 1 ano e quanto? 1 ano e 3 meses, certo, né? Não está dando nem os passinhos laterais ali nos móveis. A gente vai precisar de uma avaliação de uma fisioterapia, porque senão dificilmente ela vai chegar até 1 ano e meio andando sozinha, se ela ainda não está fazendo isso. Então, uma coisa que a gente é muito atento a desenvolvimento é que a gente não espera atrasar completamente, né? Eu não vou esperar o bebê completar 1 ano e 6 meses e não andar para começar uma estimulação. Não, se a gente tem um limite, né? Tem bebês que andam com 10 meses e o limite é 1 ano e 6 meses. Eu tenho 8 meses aí para... Eu sei quem vai conseguir atingir até 1 ano e 6 meses. Se a gente acompanha de perto, e o pulo do gato é acompanhar de perto a criança, você consegue ter uma noção de quem vai atingir e quem não vai. E aí você consegue intervir mais cedo, porque a estimulação precoce, neurologicamente falando, antes de haver o atraso, ela é muito mais efetiva do que eu deixar atrasar para poder corrigir e aí depois. Tratar. Uma coisa é estimular, outra coisa é tratar. Verdade. Tá? Então, o tratamento, ele vai ser efetivo, mas ele vai demorar, ela vai demorar mais para alcançar do que se eu estimular precocemente. Provavelmente, se você estimular, talvez não precise tratar. Exatamente. Pronto, essa é a ideia. Então, até 1 ano e meio, tá no limite ali.
observando essas evoluções, Isso, né? com Uma um criança ano. com 1 ano ainda não sai do berço, Exato. né? Ainda não tá engatinhando, né? Não tá legal, né? Tem que estar engateando com 1 ano, tem que estar pelo menos escalando, que é aquela fase que a gente diz que tá escalou os pais, ficou em pé no sofá, engateou e ficou. Com 1 ano, toda criança tem que estar fazendo isso, né? Não tá fazendo, aí a gente vai. Aí vai investigar para poder estimular, começar a estimular. E aí, nesse período, né, passando assim de 1 ano, como é que vai estar o desenvolvimento da criança? Como é que os pais têm que, o que é que eles têm qual a postura, né, deles? Pronto, aí a gente sai dessa fase motora, mas que a gente focou 1 ano inteiro, a gente vai para a fala, né? Eu acho que é uma das... Entre 1 e 2 anos é o boom da fala. Então, a criança chega com 1 ano falando mamãe, papá, algumas, né? Porque algumas não chegam falando isso. E tem que completar 2 anos falando pequenas frases, né? Um vocabulário mais ou menos de 30 a 50 palavras e juntando frases tipo assim, me dá. 2 palavrinhas juntas. Então, pra gente parece pouquíssimo, mas para uma criança que não sabia formar uma palavra em 1 ano, atingir tudo isso, é muita coisa. E a gente vê que uma das coisas que mais aumentou foi atraso de fala na sociedade atual. E um dos grandes motivos que a gente acha, e isso aí sim, tem muito estudo, já é muito certo, é o uso das telas. E o celular, principalmente, acredito. Né? Com certeza. Porque a gente fala tela, a gente lembra de celular, mas tela também é televisão, Com né? certeza. Óbvio que o celular, isso também já é bem claro, ele é mais prejudicial ainda do que a televisão. Mas entre 1 e 2 anos, como esse ano é crucial da fala, é esse o motivo que a gente não recomenda de forma alguma que essa criança seja exposta às telas, né, ao desenho, né? Porque muitas mães se preocupam, eu faço FaceTime, videochamada com um familiar que mora em... Isso não é tela, né? É uma pessoa que ele tá vendo ali. Né? Isso não... porque as pessoas pensam que o problema é a tela em si. E né? o conteúdo. O aparelho, né? Mas não é o aparelho, é o conteúdo que está sendo, colocado. Um desenho foi feito para chamar a atenção daquela criança, para ela se fixar ali. E a criança não vai falar com a televisão. Porque a criança aprende por imitação. Tudo que ela aprende é por imitação. E ela não vê ninguém falando com a televisão. É verdade, então, faz sentido. Mas o celular, ela vai ver as pessoas falando. Mas interagindo ali. Mas ela também não vê quando a gente está assistindo alguma coisa no celular, falando com desenho, entendeu? Então, por isso que um dos motivos que atrapalham a fala é que ela na televisão, no celular, no desenho, ela só recebe. É uma estimulação passiva. Ela só recebe. Não há uma troca uma troca de conhecimento, de nada ali. É só receptivo. Só receptivo. E ela tá sentada. E aí ela pensa que o mundo é assim. Então, pra que falar, pra né? Que falar? Eu tô só recebendo e tô entendendo, né? Porque elas entendem ali rapidinho, elas começam a entender. No mundo delas ali, mais entendem. Mais entendem. Então, quando uma criança tá brincando, uma criança de 1 ano e meio, com um adulto que seja, é inevitável, o adulto não vai ficar calado 30 minutos falando, que esteja brincando com essa criança. Ele tá perguntando, interagindo. Pega e os comandos também, né? Porque a criança começa a aprender a falar pelos comandos, né? Você guarde o brinquedo, pegue isso aqui. Então, você tá pedindo comandos a ela. A televisão não faz, não pede nada pra TV. Então, esse é o nosso grande... Hoje, assim, um dos principais causadores... na verdade, de atraso de fala é o uso excessivo. Nesse período de 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos. É engraçado. E você falou uma coisa e eu tô fazendo esse link. Você disse que a gente foi criado numa época onde a gente brincava, né? Mas existia televisão naquela época. Mas por que a gente brincava? Porque ainda brincava. Porque para você assistir televisão, existiam uns momentos que tinham uma atividade para criança. Normalmente era pela manhã, né? Eu acho que vocês que são mais jovens que eu, já são um velhinho, mas pegaram a época da TV Globinho, né? Aquela parte mais... que era de manhã,
E era tipo uma opção, né? Era, isso. E você tinha que esperar aquele desenho. Se não gostasse, aí você saía. Se gostasse ele terminar, você tinha que esperar o outro dia. Hoje não, você tem ali os streams, né? Então você tem muitas opções para a criança realmente maratonar um desenho que ela quiser, né? Assim, o que ela quiser. Uma temporada toda de Peppa Pig aqui, vou colocar no YouTube Kids, no Exatamente. Netflix. E passa o dia todo. Então, realmente, a facilidade de hoje de ver tela, independente de onde seja, porque é como você falou, não é a tela em si, é o conteúdo que ela está consumindo, né? E é bem preocupante, porque e para os pais é mais prático, É, né? Por quê? Porque nada prende tanto uma criança do que você estimular, né? É muito estímulo ali, então é muito complicado. Mas a gente já meio que tem uma noção. A gente não sabe exatamente, vamos dizer, o impacto disso, porque eu acredito que isso é novo, né? Tudo isso está sendo muito novo. Mas a gente já percebe na hora, quem tem filho sabe disso, quando deixa ele muito tempo na tela, você percebe que ele se irrita, você percebe que quando tira, você percebe que você vê sinais de uma comparação assim, muito grosseira com pessoas que têm vício. Que um alcoólatra, você tira ali o álcool, a pessoa fica em abstinência, né? Aquela coisa que irritada, e você percebe isso de uma forma prática mesmo ali, olhando, sem ter muito estudo. Imagine o que os estudos estão trazendo para isso, né? E é como um vício mesmo, né? A cada dia eles pedem mais, né? Isso. Porque eles não têm a noção de tempo, então é tanto que é uma coisa que a gente fala muito, né? A partir do momento que você resolva dar, você combine muito com o filho, seja episódios pequenos, que tenham começo, meio e fim, não seja aquela coisa, enfim, de 2 horas, do desenho de 2 horas. Mas, doutora Bárbara, perdão interromper, mas eu acho que esses vídeos rápidos também, esses tipo Reels, né? Ah, não, né? Rapaz, eu acho que isso aí acaba, viu? Não é rápido nesse É um desenho ali de 10 minutos, de que tem 10, 15 minutos que tem uma história, né? Isso, que tem Porque uma Reels não tem Não história. tem condições, não. Você- Rios não é nem para elas estarem perto de rios. Você passando, porque pra gente não faz mal. Eu passo um tempinho ali vendo esse negócio, quando termina, você fica. Eu observei isso em mim e eu vi já alguns profissionais falando que as pessoas estão, quando você tem muito, você fica muito nesses vídeos curtos, 30 segundos, 1 minuto, hoje as pessoas não esperam nem Nada. 10 segundos, 5 segundos ali, se você não gostou, você já passa, né? Tem uma trend agora no Instagram que é um apitozinho, tu já viu? Que fica pi, pi, só isso, é só isso. Aí a pessoa bota uma frase e fica nisso. Pi. É só isso, meu Deus, a gente tá... será que ninguém tá percebendo que a gente tá enlouquecendo? Mas enfim, e quando você vai vendo isso, eu já vi alguns profissionais falando que você fica com seu poder de concentração afetado. E eu percebi isso. Eu sempre gostei de ler livros. E quando começou essa moda aí de Reels, e quando eu peguei livro para ler, eu não consegui me concentrar nas primeiras páginas. Era difícil me concentrar. Então, eu percebo que quando eu paro de ter acesso, quando eu não consumo, que eu pego um livro e vou ler, eu consigo terminar de uma maneira mais normal, porque é como se eu tivesse perdido a concentração. E eu imagino que isso causa em criança, Com né? certeza. Então, quando a gente fala de telas, parece assim que os pediatras são os xiitas, né, da tela da rede social. Mas é porque a gente vê, entre aspas, o estrago em muitas áreas, né, para a criança. Então, é o sono, é a visão, isso, a socialização com os pais, essa dificuldade com os pais, a fala. Então, são muitas coisas que trazem muitos prejuízos e ganhos são muito poucos que ela traz. Eu não estou aqui, a gente não tá para julgar ninguém, né? Porque realmente, às vezes... É muito fácil fácil falar, né? né? Agora, mantém 3 filhos sozinha, você em casa, sem tela, né? Primeiro, você tem que ter tempo. Segundo, criatividade e muita paciência. Mas, enfim, a gente tem que ter sempre o pensamento de que aquilo não está trazendo
muitos benefícios para o Não, seu filho. não é que tá trazendo né? benefícios, tá trazendo malefícios. Malefícios. E aí Direto. tentar usar o mínimo O possível. mínimo possível, né? pronto. Se você, porque a gente sempre fala, a sociedade fala, né, que a gente pode expor a partir dos 2 anos. E uma coisa que eu pergunto muito para os pais vocês precisam expor a partir de 2 anos Só o porque filho tão dizendo de que- vocês? Porque a criança, ela vai ter noção que o amiguinho assistiu o filme tal, ou o desenho tal, porque eles têm capacidade de bater esse papo por volta de 4 anos. Até lá, é muito mundo do imaginário. Eles não chegam contando para os amigos que assistiu tal coisa. Eles chegam falando que gostam do personagem, porque, enfim, meu filho mesmo tem 3 anos e meio e praticamente nunca assistiu TV, essas coisas, e sabe todos os super-heróis. Pelos bonecos, Sim. mas tá chegando. Ele cada dia tá me pedindo, porque ele tá chegando por volta ali dos 4 anos, que aí eles começam a conversar realmente. Então, não dá para ser também, eu não vou expor nada. Eu tenho alguns pacientes que têm filhos de 4, 5 anos, não vou expor, não, porque expor é mais fácil você ser 0 do que você impor o tempo. Porque a cada dia a criança vai Quer pedindo mais. Quer mais. Mas E você vai tá cansado, precisar. aí só mais um pouquinho, ela tá Então, ali às vezes, quietinha, você falando. ter o 0 é mais fácil. Mas a criança precisa ser frustrada. E precisa aprender que tem o tempo. E se integrar à sociedade, né? Porque é isso, os amiguinhos dela Hoje o vão mundo falar. tá assim, né? O mundo tá assim hoje. Então ela tem que ser exposta realmente a isso. Isso tem que ser exposta a isso. Só que dá trabalho, porque tudo dá trabalho para nós. Não, É. a gente, eu vou dizer, a nossa geração, pior geração é a nossa. Porque a gente vem, os que sofrem mais, porque a gente veio de uma época, a gente nasceu no mundo analógico e tá se adaptando ao mundo digital. E período de transição é o pior. Porque quem nunca viu o que era o mundo antes, tá de boa, né? É assim, a vida é assim, mas a gente sabe que não é assim. As coisas não são desse jeito. Então a gente sofre porque sabe que tem coisa errada, sofre porque tem a responsabilidade de não deixar. E quando você tem filho, aí você sofre mais, né? Então, pros pais, esse é um período muito ruim. Você viver numa época, eu já disse isso aqui, que nos últimos 50 anos a tecnologia avançou mais do que nos últimos 500 anos. Avançou mais do que nos últimos 500. Olha o que é isso, cara. E com a gente, olha que desgraça. É a gente que tá pegando isso. A gente tá, não tem aquela expressão, consertando o carro com o carro em movimento? É a gente tá aprendendo, né? Estamos aprendendo, estamos ensinando. Tem pessoas agora dependendo da gente e nós somos as pessoas que tem que conduzir isso. E eu vou dizer um dado que eu acredito que você já deve ter ouvido, mas pela primeira vez tem um estudo que mede o QI das gerações. E pela primeira vez na história desse país, a primeira vez na história do mundo, o QI dos pais, o QI da geração antiga está maior do que o QI da geração atual. Isso nunca aconteceu, porque historicamente, e é o natural, que haja uma evolução no QI das gerações. Então, a geração anterior tem que ter um QI inferior à geração futura. Isso não aconteceu. Pela primeira vez, a nossa geração tem um QI maior do que a geração que está vindo. E isso é bem preocupante. Isso quer dizer o quê? Que essa exposição à tecnologia... Alguma coisa da tecnologia não deu certo. Não deu certo. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, no Congresso, já está estudando uma lei que coloque uma tarja nas redes sociais para criança? Sabe? Uma tarja, tipo cigarro. Dizer, ó, fumar causa câncer, fumar causa impotência, papapá. Dizendo o perigo que causa para o desenvolvimento do adolescente, principalmente adolescente lá, né, que está nesse problema. Então, aí já ouvi de alguns profissionais, e agora de você. Então, realmente, as telas, e a gente até mudar a expressão tela, né, assim, eu falo tela porque é de onde está, né, mas esse acesso a esse conteúdo tem realmente que ser limitado. Muito. Né? Muito. Qual o tempo, doutora? Assim, existe já algum estudo assim, que diga? Né?
quanto tempo não é prejudicial? Ó, entre 2 anos, né, que é o que hoje a gente considera que a criança poderia ser exposta. Entre 2 e 5 anos é para ser no máximo 30 a 1 hora por dia, tá? E acima de 5 anos para frente, assim pro resto da sua vida, digamos assim, é para ser no máximo 2 horas por dia. Para uma criança de 5 anos, 2 horas até na nossa micro bolha de realidade, não parece ser muito. Mas para um adolescente, na nossa realidade hoje, o adolescente fica de 5 horas em frente a... 2 horas são 2 episódios de uma série. 2 episódios de uma série. Então, para um adolescente de 10 anos para cima, para a gente limitar as 2 horas, tem que estar em cima. E não é só as 2 horas, né? Desde sempre, o conteúdo importa muito. É isso, é a rede social, né? É o que porque me perguntam muito, mas por que tu acha que tem tanta, entre os adolescentes, essa insegurança, você vai no colégio hoje, os últimos dados que eu soube é que mais de 50%, 60% dos alunos têm prescrição médica de alguma coisa. Olha aí. De alguma coisa, entre antidepressivo, entre... adolescente, cara. Adolescente. Entre a Ritalina para o déficit de atenção, enfim, tem alguma prescrição médica. Isso é uma coisa... Não, eu vou dizer uma muito coisa. louca. Desde quando a gente iniciou aqui o podcast, que a gente fala sobre saúde e bem-estar, eu venho me assustado muito, sabe? Eu ficando muito preocupado com o mundo que a gente está vivendo. Uma psicóloga veio aqui em setembro, não foi, Renata? Falar sobre o Setembro Amarelo, sobre suicídio, né? E ela disse que houve um aumento de 49,5%, de 50%, né, praticamente, de suicídios em jovens de 14 a 18 anos. Olha aí, um aumento de suicídios em jovens de 14 a 18 anos. Suicídio, como todo mundo sabe, não é algo que é divulgado, né? Você não se pode ficar divulgando para não estimular. Mas que existem dados, né? De uma certa forma, os dados não se divulga, não se publiciza, mas há um controle de dados para isso. E o último dado tinha aumentado 50% o número de suicídios nessa faixa etária. Poxa, 18 anos, cara. O que é que um adolescente de 18 anos, de 14 a 18 anos, vai precisar? Como é que chega naquela situação? Porque o suicídio, ele é o extremo, né? Pra você chegar lá, não é de uma hora pra outra. Acordei, vamos suicidar. Não existe isso. O cara, ele vem construindo isso, né? E aí você deu mais esse dado de qual percentual? Mais de 50%. Mais de 50% tá com alguma prescrição. Então, tá relacionado. É uma comparação. Então, a rede social, tá relacionado. Né? A gente não viveu, a gente se comparava aos amiguinhos da sala. Da sala. E pronto. Agora, imagina se comparar a 6 bilhões de pessoas que há nesse mundo pela internet, né? Então, é uma competição entre meninas, meninos e um estímulo de sempre você tá sempre se comparando. É terrível, rapaz. Eu vou dizer, vamos estudar a gente. A hora que eu tô dizendo, a gente tá falando aqui, mas vai ter um estudo sobre a nossa geração no futuro. Como era que essas pessoas conseguiram viver numa época, eles não entendiam isso, de você ser controlado hoje, porque as pessoas falam assim, mas a inteligência artificial vai dominar o mundo. Acredito que tem algumas coisas aí, a gente vai esperar para ver, mas hoje já domina, porque a gente é totalmente dominado por uma coisa chamada algoritmo, né, que tá em moda falar, simplesmente você, a rede social lhe coloca aquilo que ela sabe que você vai consumir. Então ela fica jogando para você e acaba que você vai virando naquela bolha. Então uma pessoa que tem uma tendência a algum determinado assunto, por exemplo, se ela tem problema com o seu corpo, né, um adolescente, um jovem, problema com o seu corpo, e ela começa a ver o corpo perfeito de outras pessoas, né, meninas vendo o corpo perfeito de mulheres, meninos vendo o corpo perfeito de homens, o algoritmo vai jogando para ele isso. Quando ele abrir, vai ver só gente marombada, só gente não sei o que, e aí isso vai causando nele uma tristeza, porque ele pensa que o mundo todo tá daquele jeito, e ele tá errado. Sim. A gente conversou aqui com uma psicóloga, outra psicóloga, falando sobre a autoestima feminina, e ela falou isso, que um dos maiores causadores da baixa autoestima das mulheres
é uma coisinha chamada comparação. Quando você começa a se comparar. E antes, como você falou muito bem, a gente se comparava com as pessoas ao nosso redor. Hoje a gente se compara com a Virgínia, que deu um avião pro marido dela, né? Que é uma blogueira que teve 3 filhos e tá lá com a barriga chapada e tá não sei o quê. Então, essa é a comparação que as pessoas estão tendo hoje, que não existia antes. E aí você vê uma pessoa dessa, pensa que a vida é perfeita, mas no final você não sabe nem como é que tá a vida dela. Se realmente tá daquele jeito. Então, pra criança, doutora, isso é terrível, né? E a gente se pergunta, né? O que é que a gente precisa fazer para os nossos filhos, né? Que eu acho que a grande chave é para os nossos filhos se sentirem seguros, Diga. né? Não, ninguém tem a resposta, não tem. né? Mas eu pensava que você ia dizer, doutor. Mas a gente já ia anotar aqui, não papel, né? uma caneta, eu preciso anotar. Que a gente passou a gente vem em transição, como tudo no mundo, né? Os nossos pais, nossos avós vieram de uma geração muito autoritária. Sim. Nós também ainda fomos de uma geração muito, tanto quanto autoritária. Onde bater era normal, né? Os anos 2000 foi como se fosse os anos da revolta, em que veio muito a permissividade, que é o jovem de hoje de 20 e poucos anos, 24 anos. Que também não deu muito certo. Aquela coisa de não ter regras, né? Não deu muito. E não é só o fato de não ter regras. A mulher da década de 80 para frente sai muito de casa para trabalhar. Sim. Né? E era para. A criança ficava um pouco ali podendo tudo, porque a gente se sentia culpada de estar trabalhando e longe da criança, então ela pode tudo. E hoje a gente já sabe que nem dá certo a permissividade demais, nem muito menos o autoritarismo. E o grande desafio é como seguir o meio termo aí. Como tornar crianças seguras, sabendo que são amadas, porque um adolescente, isso é o que a gente acredita que pode ser que dê certo, que se sinta amado, seguro, feliz consigo, ele vai ser menos influenciável, apesar de ser mais difícil, né, por conta de tudo que a gente falou, do que uma criança que não se sente, que desde pequena não se sentiu amado o suficiente pelos pais. Então, o que a gente orienta é que você precisa realmente dar muito amor, né, para essa criança precisa ser muito amada e estimulada, mas precisa ser frustrado dentro de casa, mas precisa ter limites, ter regras, para ela entender que vai cair, que vai se frustrar dentro de casa e aceitar o mundo, e não só falando de frustração, que é um termo muito amplo, né? Mas a criança precisa ser desafiada, estimulada dentro de casa. Então, a questão da autonomia, que é uma coisa que a gente batalha ali orienta desde a partir do momento que uma criança anda, ela tem capacidade de fazer algumas coisas, né? No começo é só jogar uma fralda no lixo com 1 ano e pouco, mas aos poucos você ter atividades dentro de casa, por mais que você tenha pessoas fazendo por você, funcionários, mas a criança que tem responsabilidades dentro de casa, isso já vai ajudar muito no futuro a ela resolver os problemas dela, a ela saber que tem responsabilidades. Então, mas ao mesmo tempo, que é uma coisa que muitas vezes quem tem mais de um filho, né, ali na idade do teu, um de 4 anos, que é a idade que tá, entre aspas, aprontando, né, testando tudo, não, né? Desde que nasceu já tá aprontando. E aí, se tem um mais novo, muitas vezes, o mais velho tá só recebendo dos pais, né? Eita, só fez bobeira, é bobeira. Fez isso, é bobeira, é bobeira. E não tô dizendo que a gente não tem que falar, mas a gente tem que comemorar as pequenas coisas que eles fazem também, né? Tipo assim, botou o short sozinho. Pra eles, você já viu quanto tempo eles passam pra vestir um short, né? Às vezes 5 minutos. Muito bem, se filho. Irrita o meu sobrinho disse pra minha cunhada, perguntou, ele tem 7 anos, perguntou assim:
mamãe, por que a tia Bárbara diz tanto muito bem para os meninos? Eu passo tempo a dizer qualquer coisa, eu falo, muito bem. Então, você precisa encher o pote daquela criança de amor, de segurança, dele saber que é capaz, deixar ele tentar, né? Ele precisa tentar. Então, meu filho às vezes diz, eu não consigo. Qualquer coisa, uma coisa que eu já sei que ele é capaz, né? Mas aí filho, e eu falo muito isso pra ele. Tudo que você tenta muitas vezes, você consegue. Se você tentar muitas vezes, você vai conseguir. Porque é assim que a gente vai tornando... A gente espera, pelo menos, né? Que seja um adolescente, que eu acho que é a grande fase ali. Todo mundo me pergunta se antes de eu ter, você tem muito medo do recém-nascido? Acho que por conviver, né, com mães, e eu disse, não, eu tenho um pavor, e até hoje eu ainda tenho, da adolescência. Né? As horas sem dormir, o cansaço físico, isso nunca me assustou, porque eu sabia que isso é cansaço, né? É cansaço. Você descansa. Agora... a adolescência é complicada. E o mundo de hoje me dá um medo que, assim, só vivendo realmente. Mas você falou uma coisa, doutora Bárbara, que já falaram aqui sobre a frustração, da importância disso. Foi o doutor André Cabral, ele é o neurologista, Isso. Né? Ele falou justamente de frustração. Se você quer dar um presente, assim, para o seu filho, frustre. Assim, claro, né? Ele falou na questão de ele entender que nem tudo é como ele quer. Isso. E isso, eu acho que hoje é difícil os pais. Parece que tá difícil. É como se ter que agradar a todo tempo fosse a obrigação do pai, mas acredito que não. Né? Não é assim, porque o mundo não é assim. Né? O mundo não é assim. Então... A orientação que você dá é essa de realmente incentivar e tentar dar a maior autonomia possível para ele se sentir seguro, mostrar que ele é amado, até porque isso não faz mal a ninguém. Não faz. Sou uma pessoa muito doente porque eu sou muito amado. Eu acho que ninguém sofre disso. O que pode causar um problema é o que o pessoal chama de mimo, né? Você ficar mimando, que é você ficar protegendo ele de situações que não é para proteger, que ele tem que passar. Então, essa questão de limite de telas que você falou, você ter ele estipular, você vai ficar 10 minutos por dia, meia hora por dia, e chegar um momento que der os 30 minutos, você ir lá e tirar, e ele chorar, e ele reclamar, mas ele tá aprendendo ali que não é do jeito que ele quer. Exatamente. E isso é frustração. Isso é você se frustrar. E para não virar, acredito, um adolescente que, na primeira possibilidade das coisas não saírem do jeito dele, aí ele vai lá e entra em depressão e tira a própria vida, como tem, eu já vi casos dizer, não, o menino de 14 anos começou a namorar, a namoradinha terminou com ele e a vida dele acabou. Sim. Por quê? Porque ele não foi acostumado com isso. Cortella, Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele, eu já li alguns livros dele, e ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele diz que e você citou essa geração de 2000 para cá, né? Que muitos, ele é professor, e aí ele disse que os alunos às vezes veem a primeira figura de autoridade na escola. No professor. E aí eles se irritam, né? E aí eles se estressam. Como pode? Né? Assim, então, e isso é um papel do pai, né, doutor? Sim, a gente precisa ter o papel de autoridade, né? A gente sempre tem que ter em mente que o que a gente quer dos nossos filhos é respeito. A gente não quer medo, né? Porque o limite é muito infeliz. Eu queria que o limite fosse muito claro. Eu também é uma linha bem tênue ali, né? Entre você ser a figura de autoridade, mas não ser autoritário, não ser ríspido, né? Sim. Você precisa dar carinho com firmeza, mas você não quer, como uma vez uma mãe me falou, que o pai estava toda hora pro filho, né, brigando, porque qualquer coisa que ele fazia é bobeira, até que teve um dia que o filho, ele tem 3 anos, quebrou uma caneta Bic, e chegou para ela se tremendo,
Porque achava que o pai ia brigar muito porque ele tinha quebrado uma caneta Bic. Ele não sabe se é uma Bic ou se é uma Mont Blanc, a criança, né? E tudo que ele fazia, então, não é essa relação, porque isso vai só afastar esse pai desse filho. E quando ele fizer a bobeira de verdade? E quando ele se meter no encrenca de verdade? Se tudo é problema, né? Se tudo é qualquer coisinha pequena já Ele não vai contar pro pai. Ele não vai, porque ele vai receber mais ainda, e não estou dizendo que não é para brigar, orientar quando fizer uma coisa errada, né? Mas a gente precisa... intensidade, né? A intensidade, a forma, né? Então, muitas crianças, às vezes, quando a gente, ali por volta de 6 anos, que já é bem orientada, quando a gente dá uma bronca, às vezes ela pergunta assim, mamãe, mas você ainda me ama? Né? E aí a resposta para ser, meu filho, eu amo você acima de qualquer coisa que você faz. Incondicionalmente. Essa criança, ela conseguiu expressar o que ela estava sentindo. Pelo menos ela conseguiu. E você vai lá e fala que ama, né? Pronto. E vai ter as crianças que não vão falar. Que você vai dar a bronca, ela vai sentir isso, vai pensar, pra ela, né? Mas não vai falar. E essa é a que a gente tem que ter mais atenção. Então, é muito melhor quando a criança pergunta, você ainda me ama? Porque você vai fazer aquele reforço positivo 1000 vezes. Mas como que eu vou saber qual criança vai falar e qual não vai, né? Isso que é muito dos temperamentos, que a gente fala das personalidades. Então, a gente fala que você sempre tem que falar, não corra esse risco. Dê a bronca, mas sempre deixe claro para ela que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Que fez uma bobeira ali, mas que você ama incondicionalmente. E que ela está alertando ela justamente porque ela lhe ama, né? Exatamente. O amor é tão grande, meu filho, que eu estou fazendo você se frustrar de uma situação porque eu quero que você aprenda com esse erro que você fez. Exatamente. Isso aqui é amor, né? Tem um psicólogo, o Rossandro, eu vi ele falando algo que eu achei muito interessante, que ele disse que hoje os pais, eles querem o amor do filho. É como se, parece que o pai tá carente. Você sente isso? Que há uma carência dos pais também, assim? É uma sociedade carente, né? É verdade, não todo mundo. Não é só os pais, né? Eu acho que é a sociedade como um todo. E aí o pai parece que ele fica buscando o amor do filho, e essa busca excessiva por ter o amor do filho, ele perde o respeito do filho. Sim. Porque aí ele vai fazendo tudo que o filho quer, evitando a frustração com o filho, vai fazendo, mimando, vai fazendo tudo aquilo, e quando menos espera, o filho, ele perde o respeito em busca desse amor. Então, e ele disse que ele aprendeu na faculdade de psicologia, que eu achei interessante, que é esse sentimento, amor, ele é um sentimento tão complexo que ele fez uma comparação daquela fórmula matemática si, somente si, que para você amar o objeto em questão, antes do amor você tem que respeitá-lo e admirá-lo. Se você não admirar e não respeitar, você não consegue amar. E aí, essa busca dos pais querendo amor, você vai perdendo o respeito e a admiração do filho. Aí, no final, ele não ama. Então, quando você explica isso pro filho, eu acho que isso que você fala é muito importante. E você fala isso pros pais também, né? Pois fale, porque é muito importante. Você tem que dizer que ama, realmente, que você dá importância do filho para ele se sentir seguro. Mas nunca deixar, realmente, de corrigir o erro. Porque esse é o papel, né? Sim. Esse é o nosso papel. Se viesse pronto, era bom demais, mas não é a gente que está lidando com... nós somos os responsáveis por essa fase. Como você falou, 80% do destino dele está em nossas mãos. Né? Então, se a gente quisesse um filho... mas meu filho faz muito isso. Você queria o quê? Não é sua responsabilidade ir lá e corrigir, colocar limites, se impor. Buscar ajuda. Buscar ajuda, claro. Se não está conseguindo ali, procurar profissionais que consigam. Mas aí, doutor, eu tenho uma dúvida que a gente está se encaminhando mais já para o final. Tem uma fase da criança que eu já ouvi, eu não sei se isso é verdade, que é a adolescência da criança.
Existe isso mesmo? Que é de 3, parece que é 2, 3, 4... O Terrible Two, que agora é mais true também, né? Que são os terríveis 2, 3 anos. Os terríveis 2, Então, existe isso mesmo? É físico isso? É fisiológico? Ou é social? Não. Isso aí é bem fisiológico da criança, né? Então, a criança de 2, 3 anos varia muito, né? É uma fase egocêntrica, né? Fase do eu muito forte e ela não entende ainda as emoções. Então, por tudo, ela, às vezes, por estar feliz demais, chora, por estar excitada demais, chora, por estar triste, chora, e ela não, por estar com raiva, chora, e depende de criança para criança, e tem criança que tem essas reações exacerbadas, né? Por isso que a gente diz que é a adolescência, né? No choro, né? É a birra, né? É a birra, é a fase das birras que a gente fala, que é um processo adaptativo de compreensão das emoções da criança. E que às vezes é difícil a gente conseguir tirar aquela criança do choro ali, que tá jogada no supermercado chorando no chão, né? Toda criança passa por essa fase. Óbvio que tem umas crianças que têm as birras mais exacerbadas e tem outras, por N fatores, tem crianças que aprendem a falar muito bem com 1 ano e meio. Então, ela tem uma compreensão com 2 anos e meio melhor do que aquela que aprendeu a falar com 2 anos, né? Então, é mais fácil, às vezes, você conversar, né? Mas a grande maioria das crianças, com 2 anos, está realmente começando a juntar essas frases. Então, a compreensão ainda é muito pequena. O não é uma coisa que ela não entende. Então, a cabeça da criança, quando a gente dá um não, imagina assim... Se eu te disser, não pense numa girafa. Ela pensa numa girafa. Penso numa girafa. Então, não mexa nisso. Ela pega... Então, não é que você... quando a gente fala... Muita gente é muito crítico à disciplina positiva, né? Que diz que não é pra... Não é que a gente tá dizendo que não é pra dar não. É pra gente dar... Pelo contrário, é pra dar o não de uma forma efetiva que a criança tenha capacidade de entender. E nessa fase aí de 2, 3 anos, a mudança do foco, como ela não entende o não, né? Você tirar o foco da criança, de alguma forma, daquele choro. Substituir aquilo por alguma outra coisa. Por outra coisa, é mais efetivo do que você só ficar dizendo, não faça isso. Se levante, pare de chorar, não chore, né? Então... E não quer dizer que depois você não vai tentar explicar ela. Boa, né? boa. Então, o que eu sempre oriento, e aí vocês eu sempre digo, olhem para os seus filhos e vejam o que é que funciona. E, principalmente se tem mais de um filho, o que funciona para um talvez não funcione para o outro, né? Mas às vezes, tirar realmente do lugar e levar para ver outra coisa. Contar uma história. Se é criança que gosta de história, às vezes eu fazia isso muito com meu filho mais velho, né? Eu começava a contar a mesma história que ele estava fazendo como se fosse eu. Filho, você sabia que quando eu era pequena eu também não gostava... E aí falando a mesma coisa que ele estava fazendo e e eu usava a minha mãe, né? E a vovó dizia que... E aí eu falava como se fosse a voz da vovó falando para mim. E é uma historinha e ele se interessava. Vai voltando pro eixo dele, né? Tem crianças que que tá batendo alguma coisa, que se der alguma almofada para bater, aí ela vai aceitar. Então, você tem que ver não dá para você desistir do seu filho, né? Você vai simplesmente achar que tudo bem, vai passar, não. Eu vou devolver ele na maternidade, cadê o recibo dele? Vou lá. Você vai procurar eu aceito a devolução. O que funciona ali para tirar esse momento da birra. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho que no final do dia, naquela hora que você vai botar a criança para dormir, que já tá ali no quarto, na cama,
é uma hora que ele se concentra um pouco. Então, eu uso muito essa hora, nessa fase de 2,5, 3, para fazer uma reflexão do dia. Né? Tipo, de alguma bobeira maior que ele fez. Vamos conversar aqui, meu filho, sobre o seu dia. Então, filho, sei lá, você tá batendo. Você não já sabe que a gente só dá carinho nas pessoas, que bater dói. E os livrinhos, né? Os livrinhos lúdicos, para eles, funcionam muito. Porque a criança tem uma imaginação que a gente não consegue acompanhar. Então e hoje em dia, graças a Deus, tem livrinho de tudo, para tudo que você imaginar. O menino que não quer escovar os dentes, o que não quer tomar banho, o que não quer dormir no quarto, tem livros lúdicos de tudo, né? E você adapta os livros à sua realidade também. Eles gostam, né? Gostam Eles demais. gostam. Óbvio que a mudança não vem da noite pro dia, Sim. né? É uma coisa construída, mas que vai ser mais efetiva do que você tá guerreando e fazendo a mesma reação que a criança de 2 anos, você como pai. Se trocando. Se trocando, literalmente se trocando. Eu acho isso tão incrível, né? A pessoa perder a cabeça com a criança de 2 anos. Eu vi uma vez que parece que a criança ela vai testando você, né? Ela vai fazendo, então se você vai aceitando, ela vai continuando. Eu tava uma época lendo um livro sobre isso, você falou de positividade, não sei o que, né? Que não pode ser não parar de falar não. E no livro que eu li, ele falava justamente isso. Ele dizia que, como nós escutamos muitos nãos quando éramos pequenos, isso vai gerando um bloqueio na nossa mente e vai fazendo a gente ter medo de algumas coisas e aí não evolui financeiramente e psicologicamente e tal. E aí ele diz que a regra que orientava de não falar não para a criança, porque é para ela não ficar com essa coisa tão negativa e tal. E eu tinha acabado de ler esse livro, e o meu cunhado, a minha irmã, e tinha acabado de ter filho, né? Tá? Primeiros meses, assim, aliás, estava 1 ano para 2 anos, assim, já estava andando, ela já estava andando, minha sobrinha. E a gente se encontrou, e meu cunhado cansado, né? Com aquelas noites mal dormidas, né? E aí eu comecei a falar, eu não tinha tido filho ainda, nem nada, aí comecei a falar sobre isso. Porque ele falou não sei o que, disse não, eu falei não, mas tá errado falar não, fui falar, né, sobre o que eu tinha lido, ele com aquela cara de cansado, eu não esqueço, ele olhou pra mim e eu dei todo o discurso, aí ele, sim, Crasso, mas quando ela estiver comendo pedra, eu falo o quê? O que é que o teu livro diz aí pra falar? Aí eu entendi, né, na prática não é assim. Tem momentos que você vai ter que dar um não. Tem momentos que você vai ter que se impor e é assim. E você tem que entender que ele tá aprendendo, né? Você tem que entrar no mundo deles. Não é uma criança de 2 que vai entrar na cabeça de uma criança, de um adulto de 30 e tantos anos. Cara. A gente tem que tentar entender aquela cabecinha e o que é que vai funcionar para uma criança de 2, 3 anos. Eu tenho mais uma dúvida, doutora. Eu não posso deixar de perguntar. A gente, aliás, conversamos até os 4 anos. Eu queria ter chegado até pelo menos aos 10. A criança, se diz criança até quantos anos? 10, 11 anos? O que é que a gente pode falar? Pré-adolescente? Até 8. 8 anos? Então, a partir de 8 já é pré-adolescente. Puberdade na menina é a partir de 8 anos. É mesmo? Tá mais cedo, né? Tá mais cedo. Não era tão cedo assim, não, né? Então, de infância mesmo, da criança até 8 anos, né? Mas a minha dúvida, na realidade, era o seguinte. Você falou até de birra, precisar no supermercado e começar a chorar e se jogar no chão. Qual é a situação nesse momento? Porque eu já ouvi falar de gente dizer assim, deixa. Pra ela aprender que não é... que ninguém vai ficar dando atenção porque ela tá querendo a atenção. Essa é a melhor maneira mesmo? Não. O que é que seria? Porque ela tá de uma forma bem prática. A criança tá lá no chão, jogada no chão do supermercado. Você não vai se deitar com ela no chão lá, né? Assim, também não deixar. Qual é o... Numa situação, entre aspas, que é uma situação de risco, porque a criança está jogada no meio de um supermercado, você vai pegar e acolher a criança, realmente. Mesmo que seja a força, né? Porque ela tá lá com raiva. Agora, se é dentro de casa, né? Uma coisa mais controlada. Que ninguém tá vendo, que você vai passar vergonha, né? Você vai... Ninguém tá ali observando. Eu sempre digo assim, filho, a mamãe tá aqui.
tá? Quando você se acalmar, você não vai abandonar a criança. Nunca abandone né? a criança. É porque quando ela faz isso, eu acho que ela tá querendo mais atenção do que propriamente... Nunca abandone a criança. A mamãe tá aqui. Agora tem crianças que não quer ser abraçada. E você também tem que respeitar. É o que eu diria, ela tá dentro de casa, ela não tá em uma situação de risco, nada. Você... Dá o tempo dá dela. o tempo dela. Se não resolver, tá lá, né? Continua, né? Chorando. Não resolveu, aí você vai tentar mudar o foco. Aquilo que você Totalmente, falou. Né? exatamente. Agora, se é uma situação de risco, você precisa sair, você vai pegar, mas também não vai só pegar e falar, não é pra fazer isso, tá chorando no meio... Não, você vai de novo tentar mudar o foco. Vai pegar e vai mostrar outra coisa, não é agradar. Não é que vai comprar o que ela, sei lá, o que ela quer. Não é, né? Aí pronto. Perdeu totalmente. Aí ela ganhou mais espaço. Opa, agora eu aprendi. É só me jogar no chão. Me jogar no chão. Tão simples. Né? Mas você vai tentar mudar o foco dela. Mas vai tirar ela daquela situação, enfim, de risco. E sabe qual é o problema? Que eu acho que muita gente faz pra não passar por isso? Dá o celular, né? Ah, com certeza. E aí, né, cara, olha que terrível, né? Aí dá o celular e a criança se acalma. E aí ela fez tudo errado, né? Com tudo errado. certeza. Mas tá difícil, tá? Porque tá difícil. Não tá Ser fácil, pai não. hoje não tá... Até comentei aqui antes, tem um episódio no Simpson, que ele tem um livro que eles foram fazer um treinamento lá, e o livro dizia assim, não importa a maneira com que você cria seus filhos, tá errado. Porque realmente é muita... A gente vai ouvindo, eu gosto de ouvir os profissionais que trabalham com isso, assim como você, porque você vê isso dia a dia, você estuda isso, você vê as publicações mais recentes. Um monte também, gente, não tem... E ainda tá, né, e tá no meio também, assim, tá no mesmo barco, né? Mas pelo menos tem um diferencial. Então eu gosto de escutar profissionais que tem isso, mas eu acho que no final de tudo é você entender que é uma criança que tá aprendendo e é sua responsabilidade moldar esse crescimento dela, porque é a pessoa que ela passa mais tempo, né? Assim, com os pais, a pessoa que ela tem mais confiança durante um determinado tempo. Lembrar que ela é uma criança, mas respeitá-la como um adulto, Sim. né? Sim. Né? Ter um respeito de que, não, existem as limitações, existem, e é minha responsabilidade. Eu acho que essa... E considerar a paternidade, a maternidade como o trabalho mais importante da sua vida. Você vai entrar num trabalho, vai fazer uma prova, você estuda, você se prepara para aquele trabalho novo, para tudo. Aí a gente acha que o trabalho mais difícil da humanidade, a gente acha que não precisa ler nada, estudar nada e que seja o que Deus quiser. Gente, vai dar. É engraçado, né? Você falou uma coisa que eu sempre disse isso, eu acho que eu até já disse aqui, né? Que a gente vai fazer, por exemplo, uma faculdade, você passa 4 anos ali normalmente na faculdade, 5 anos, né? Dependendo, aí faz especialização, faz residência, no caso de medicina, você vai para um concurso, você estuda ali um tempo, se prepara, você passa num concurso, você se prepara, né? E você se prepara, um concurso para a polícia. Antes de você assumir o cargo, você tem que fazer um treinamento e tal. Para tudo você tem um treinamento. Para ser pai e mãe. Tem nada, não tem não tem um pré-requisito, né, cara? Assim, não existe uma cadeira que você tem que cursar para poder dar isso daqui, não. Jogou, e diga-se de passagem, a atividade mais importante do mundo. Porque você está cuidando ali da futura geração. Né? É você que está cuidando da futura geração. Mas é isso aí, doutora Bárbara. A gente já chegou aqui no final. Queria deixar o seu Instagram, por gentileza, Tony. Tu coloca aí, Renata. Qual é o Instagram da doutora? É Clínica Ria Pediatria. Ria Clínica Pediátrica. Aí lá você... Pode descer aí um pouco, Tony? Aí você alimenta lá, né? Tem... Isso. Tem muito... Isso aqui é você, né? Sou eu e a minha mãe, que também é pediatra, né? Somos nós duas que atendemos na clínica. Aí vocês dão dicas aí no Instagram. Dicas bem gerais, né? A gente gosta muito do desenvolvimento, né? Então a gente faz até uma série que é a Terça do Desenvolvimento, que eu... entre aspas, usei muito meus filhos, né? Eu tenho gêmeos, e aí, conforme eles foram
crescendo ao longo dos meses, então eu dei muitas dicas aí de estimulação motora. Você aprendendo e ensinando, né? Boa. E é uma coisa que a gente gosta de ver, gosta de estudar, de orientar, né? O uso de telas, o uso de telas pode estar atrasando o desenvolvimento do seu bebê, né? Aquilo que a gente falou. E aí você falando, eu vi esse vídeo, rapaz, né? Terrível louco, isso, né? Aí, né, cara? Terrível. Pode fechar aí, Tony. Pois tá aí. Siga aí o Instagram da doutora. A gente falou mal, né, das redes sociais, mas aí é porque eu sempre digo, pode abrir, Tony. Eu sempre digo, a gente... as redes sociais, elas são bem importantes. Se a gente sabe usar. Com certeza. Sabe? Quando você usa as redes sociais, para meu profissional, ela é muito bom. Ela é muito boa. Você lembra acho que vocês pegaram ainda as páginas amarelas da lista telefônica, né? Eu vou no pediatra, eu vou procurar aqui, né? Hoje você procura no Instagram, no Google, né? O Instagram, principalmente, você vai num restaurante, você olha no Instagram. Então, para meus profissionais é muito bom. E entretenimento, né? Você vê ali uma coisa ou outra. Então, você usar as redes sociais, ok. O problema é quando as redes sociais começam a usar você. Quando ela lhe usa. Aí você tá dependente, aí você quer mas eu não fico dependente com rede social. Será? Tira aí seu celular. Tira aí, descarrega teu celular, ou tiram ele aí de perto de você, passa um dia. Eu duvido uma pessoa passar um dia hoje sem celular. Um dia todo. Um dia de trabalho. Porque o celular hoje, ele é tudo. Ele é o entretenimento e ele é o trabalho. E aí, você sem celular, como é que vai ser? Tire o seu Instagram, você passar um dia sem olhar o Instagram, à noite ali, que você chega cansado. Hoje ninguém mais fica em ócio, né? Não tem mais aquele ócio. Você chega e você tem um momento ali de paz, você vai olhar um pouco o Instagram pra espairecer, mas... Espairecer e tá se acabando. Eu tenho um documentário, não sei se vocês já assistiram, e eu aconselho para vocês assistirem. Na Netflix tem, O Dilema das Redes. Assistam esse documentário, O Dilema das Redes. Ele fala lá o seguinte, que os únicos segmentos que chamam os seus clientes de usuários é o tráfico de drogas e as redes sociais. Olha isso, aqui tem alguma coisa a ver. As pessoas estão ficando viciadas. Então, usar de uma maneira... Usar com responsabilidade, né? Usar, não deixar ser usado. Pois, doutora Bárbara, muito obrigado. Você tem mais alguma coisa que você queira falar com a gente? Um recado? Conversamos, né? Sim. E importante, rapaz, os pobres pais, falo pai, os papais e as mamães, a gente tá meio perdido, sabe assim? Tentando, sabendo da nossa responsabilidade, mas aprendendo também. No mundo onde você falou muito bem, e eu percebo isso, eu percebo aqui, nós estamos numa sociedade frágil. Mentalmente as pessoas estão frágeis, sabia? Não sei se você já percebeu isso. A gente conversou por um podcast um dia desse com uma personal trainer, e ela disse que como foi que ela disse? Ela falou que parece que está tendo uma epidemia de depressão, de pessoas com ansiedade, com problema, e ela vê isso lá, ela tem uma academia, e ela vê isso, as pessoas chegando lá, e quando você se aprofunda um pouco mais na vida da pessoa, a pessoa se entrega. As pessoas vivendo numa capa, né? Existe assim uma vestimenta que as pessoas usam para poder não aparentar que estão assim, mas aí você chega e pergunta como é que você tá? Você tá bem? E como é que você começa a se aprofundar, a pessoa chora. A consulta, a gente diz que a pediatra, né? É pediatra, é psicóloga, é veterinária. Os pais choram lá, as mães. Muito, muito, né? As mães, coitadas, né? Eu digo, é impossível a mãe no primeiro mês não chorar. Nunca chegou uma Chora, né, que não tenha chorado entre a primeira consulta ali, recém-nascida, e a de um mês, né? Mas eu acho também o nosso papel como pediatra mudou muito ao longo. A gente precisa, se não mudou é para ter mudado, né? Tem que mudar. Porque a gente tem que orientar isso aí. Precisa orientar ao longo desses anos, né? Primeiro acompanhar a criança, acompanhar realmente até a adolescência,
para os pais serem orientados, para pelo menos numa consulta, eles receberem esse tipo de orientação sobre telas, sobre educação, sobre frustração, sobre limites, e vai passando o tempo e a gente vai orientando conforme a fase da criança. Mas a gente também precisa ir para esse... Eu acredito que cabe a nós, também é um pouco do nosso papel, orientar os pais em relação a isso, né? Então, e você se torna um membro dessa família. A gente que acompanha, por exemplo, no primeiro ano eu vejo uma família 13 vezes, né? Então, você conhece tudo, né? Você sabe o nome dos funcionários, você sabe tudo, tudo daquela... E realmente as pessoas se abrem. E a gente gosta, e minha mãe também, né? Gosta, porque só dá certo quando há essa troca, essa confiança, né? Essa confiança e essa troca. Mas é isso aí. Que Deus nos proteja, viu? Porque e nos guie, né? Nos guie, porque tá chegando uma nova era aí de inteligência artificial, né? Que já é realidade, então a gente já vai começar a ver os resultados disso. Eu pensei que eu não fosse pegar ainda esse período, mas eu vou pegar. Vai com certeza. Estou pegando já, né? A gente já tá vendo. E aí você fica... Quem viveu no mundo que não era assim, vai ter essa consciência, vai ter que aprender a viver em um mundo que nunca mais vai ser igual, né? Que não vai ter mais nada igual, que as coisas vão mudando de uma maneira muito rápida. E a mente das pessoas, eu estou percebendo que não está conseguindo acompanhar. E não está acompanhando. E as pessoas não estão percebendo isso. E não existe nenhum freio para a tecnologia, porque a tecnologia é como se fosse bom, bacana. E quem é contra a tecnologia é arcaico. Será mesmo que nós somos arcaicos e está todo mundo ficando maluco? E é assim que tem que aceitar mesmo, não tem que ter um freio, não tem... Eu sempre faço uma comparação de que quando o cigarro surgiu, ele não tinha filtro. Não existia filtro de cigarro, ele era um rolo com fumo, e aí as pessoas começaram a perceber... Só que fumar era legal, era bacana, né? Agora as pessoas começaram a perceber o impacto daquele fumo no organismo e começaram a colocar o filtro no cigarro, que foi da década de 50 para cá, o filtro. Antigamente não existia. Então eu acredito que essa tecnologia, as redes sociais, por exemplo, e os Estados Unidos já estão atentando para isso, vai ter que ter um filtro. Isso já está causando problemas, como você está dizendo, né? Mas enfim, são cenas para os próximos capítulos. E doutora, eu queria agradecer muito a sua participação. Fica aqui já o convite para outra oportunidade, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Tem a fase aí dos 4 para cima, que eu queria também bem saber. E eu compactuo com você esse receio da adolescência nesse mundo tão maluco, que vai ser diferente do de hoje, né? A gente já não sabe como vai ser hoje. Como é que vai ser. Tá bom? Pois muito obrigado, doutora. Obrigada demais. Obrigado. E muito obrigado para você também que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Muita saúde, muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.